Abrem-se as portas e começamos o nosso projeto Pode Paz. Gente, para nós é motivo de muita alegria tudo aquilo que Deus começou a fazer. Nós temos, assim, a alegria hoje de ter uma pessoa muito especial junto com a gente, que logo eu vou estar apresentando, mas se você nesse momento chegou até aqui, não foi por acaso. Nós entendemos que hoje você vai ser edificado, motivado e Deus vai construir em você algo sobrenatural por missões, por amor a almas. E eu sei que esse tempo vai ser maravilhoso. Eu quero apresentar para vocês hoje Rony. Pastor, Cara, que honra ter você aqui com a gente. honra é Olha, minha, um prazer estar aqui, é um privilégio. Obrigado pelo convite. poxa vida, nós tivemos a oportunidade de passarmos alguns dias juntos, experimentarmos, de viver adorações e oferecer a Deus momentos de culto assim tão maravilhosos, sabe? Fui Sim. ministrado muito através da sua vida esses dias Glória a Deus. e da equipe no geral, Sim. né? E nós temos tanto ainda para aprender. E sei Amém. que esse podcast, esse tempo junto, não só vai edificar a minha vida, como de todos os nossos irmãos que Amém. estão acompanhando, né? Amém, amém. Então, gente, hoje algo extraordinário nós entendemos que vai estar acontecendo. Porque ouvindo um pouquinho o testemunho de algumas pessoas que têm feito missões pelo mundo, eu assim fui muito desafiado através da vida do Rony. E hoje ele vai estar se apresentando para a gente, vai estar compartilhando um pouco da sua vida pessoal, do seu ministério, da sua Amém. história. Tá bom, Rony? Com certeza. Conta para a gente um pouquinho aqui como foi que você se encontrou com Jesus a primeira vez e como foi esse começo de tudo. O meu encontro com Jesus foi algo assim muito especial, muito impactante. Há cerca de 14 anos atrás, eu cresci na igreja, cresci na igreja, fui criado na igreja, tendo os meus pais como pastores da igreja, super influentes em Portugal. Então eu tinha meio que esse rótulo, né, do filho do pastor. Então você já vem de uma família... Já venho de uma família cristã, carismática na igreja, e fui batizado com o Espírito Santo aos 11 anos. Uau. E até que chegou aquele período da adolescência que eu me desviei, cerca de uns 15 anos mais ou menos, até aos meus 19 anos. Então eu fiquei desviado, tive assim uma vida dupla no início e depois fiquei completamente desviado mais lá na frente. E, enfim, afastei-me dos caminhos do Senhor e procurei na vida, né? Motivo, propósito. Até que eu lembro-me que eu estava já com muitos pensamentos, até suicidas, e maneiras assim de resolver os meus problemas de uma vez só. Nessa fase dos 15 aos 17 anos? Já no final, nos meus 19 anos, 19 já anos. comecei assim, a ter um período mais depressivo, né? E até que eu lembro-me que eu estava sentado na cama do meu quarto, tinha já esse tipo de pensamentos, e por algum motivo veio assim a mim, abre João 4. E já fazia, pastor, assim, anos que eu não lia a Bíblia. Abri João 4, está lá Jesus a conversar com a mulher samaritana, não é? E chega um período que Jesus diz: se tu tomares da água que eu te dou, tu jamais vais ter sede. E se tu tomares dessa água, desse poço, tu vais ter sede. E aí eu entendi que a água do poço que aquela mulher tomava era as circunstâncias da vida. Eu tomava da água da droga, tomava da água do sexo, tomava da água da religião. E eu voltava a ter sede. E eu não tinha entendido que eu tinha que tomar da água de Jesus. Aí o Espírito Santo, pela primeira vez, eu ouço a voz do Espírito Santo. Na minha vida, assim, num momento assim, mais baixo da minha vida, em que ele diz assim: Rony, tu desperdiçaste essa água, tu tiveste acesso a essa água, tu deste essa água para outros, tu te banhaste nessa água, tu fizeste o que tu quiseste nessa água, mas nunca tomaste dessa água. Uau! E foi aí que tipo a minha vida mudou. Eu disse: hoje eu vou tomar dessa água. Hoje Jesus transforma a minha vida e eu nunca mais vou ter sede. E pastor, passaram-se 14 anos, tive altos e tive baixos, como toda a gente, mas eu nunca mais tive sede. O que é essa sede? De buscar no mundo, buscar na vida o propósito, quando eu encontrei em Jesus e só em Jesus. No dia seguinte que eu tomei essa decisão, comecei a pregar o Evangelho. Literalmente, no dia seguinte. Foi muito radical essa decisão. Uau, que interessante. E a coisa mais importante, que é filho de pastor, não é pastor. Exato. Né? Exato. Você precisava desse encontro, precisava desse tempo. Então você passou um pouco afastado do Senhor, 4 anos. Por aí, sim. E olha, anos. quantos jovens hoje nessa mesma situação Sim. estão vivendo, que nasceram praticamente dentro de uma família evangélica, servindo e conhecendo o Senhor, mas não provaram dessa água. Né? Eu tenho até hoje, pastor,
tido vários amigos meus da minha geração que se desviaram junto comigo ou desviaram-se um pouco depois até. E eles estão até hoje com lutas, estão Não conseguiram voltar. não conseguiram voltar, querem, admitem, assumem tudo, mas não estão a conseguir ter essa decisão radical. E com muita oração, muita amizade, até tempo que eu gasto com eles, mas tem assim da minha geração um grupo que ainda não, sabes, ainda não firmou, não voltou, por causa desse peso do filho do pastor, porque a salvação é pessoal. É claro. E eu vim a entender isso nessa época. A salvação não é o meu pai e a minha mãe que vão construir para mim, eles vão me dar acesso, é um privilégio que eu tenho, eu dou graças a Deus porque eu cresci num lar cristão. Sim. Mas a responsabilidade é individual e a decisão também. E agora tocou a mim e toca a cada um, né, que está na mesma situação. Sim. E hoje você está com quantos anos? Hoje estou com 32. 32 anos. Sim, daqui a pouquinho 33, né? Umas semanas. Uau, gente, mas que legal. Isso é muito legal para a gente até entender, porque muitas vezes o que acontece dentro da igreja é que tem pessoas que ainda não provaram dessa água, que ainda não experimentaram, não tiveram um encontro verdadeiro. Está lá o acesso, a água está lá. Só não tomaram da água. Ainda matam a sede, ainda matamos muitas vezes a sede com outras coisas. Mas Jesus fala, tu vais voltar a ter sede. Foi o Jacó que deixou esse poço para vocês. Mas eu sou maior que Jacó. A mulher não estava a reconhecer Jesus como maior que Jacó naquela hora, a mulher samaritana. Sim. Até que Jesus se manifestou a ela como o Messias, não é? Então a gente vai tomando dessas águas, e mesmo da religião, e a gente volta a ter sede. Por anos e anos e anos, iludidos de que nós estamos preenchidos. E no final não estamos. E a história dessa mulher é tão legal. Eu vejo isso realmente acontecendo na tua vida, porque agora você se tornou um evangelista. E aquela mulher, a Bíblia diz que ela vai em Samaria, ela começa a falar desse encontro e pessoas vão até Jesus pela vida dela. E é isso que mexe comigo também, pastor. É porque a experiência que essa mulher teve com Jesus foi suficiente. O teu encontro com Jesus é o suficiente para ser um testemunho, para ser uma plataforma para muita gente ouvir sobre Jesus. Não tens que ficar preparado. O teu melhor preparo é um encontro individual e poderoso com Jesus. Uau, esse é o teu melhor preparo. Foi o que essa mulher samaritana fez, foi o endemoniado também, gadareno, foi a mesma coisa. Vai lá para Decápolis pregar. Senhor, mas eu quero te seguir. Não, tu vais pregar. Pega na experiência que tiveste agora e leva para outros. Compartilha. Uau, é interessante que os discípulos estiveram em Samaria e não fizeram o que aquela mulher fez. Sim. Uma pessoa, né? Isso aí é forte. Cara, que isso. Mas, assim, abrindo um espaço que você está na Itália hoje. Sim, sim. E quando fala de Itália, a primeira coisa, até você falou lá na pregação, que quando você falou para os seus amigos que vinha para a Itália, todo mundo falou, ei, vai comer pizza, vai comer. Poxa vida, então eu também quero te... poder oferecer uma pizza, amigão. Olha só que legal aqui. Olha, pizza italiana em Itália. Pizza italiana aqui na Itália. A gente veio aqui em Itália sofrer por Jesus com a pizza italiana. Então, amigão, a gente sabe que o nosso chamado é realmente para ter uma experiência com Jesus, mas também para levar essa experiência, com certeza, para outras pessoas, né? Com certeza. E hoje você, assim, tem tanto para compartilhar, e a gente sabe que esse tempo é tão curto, é tão pouquinho. Mas vamos falar de coisas assim tão importantes. Um exemplo como você conheceu a Dunamis, como nasce o projeto no seu coração da Greenhouse, como nasce tudo isso no seu coração. De conhecer o Dunamis, eu tive contato com o Dunamis no Descend Orlando, lá em 2018. E foi a primeira vez assim que eu vi o Dunamis. Nunca tinha ouvido falar nem de Theo Hayashi, nem de Eduardo Nunes, nem de Zoe Lilly. Sim. Nunca tinha ouvido falar, mas apareceram lá no Descend Orlando e eu já fiquei assim encucado. Quem é que é esse japonês que fala inglês tão bem e afinal é brasileiro? Uau. Então, rapidinho, só um parênteses. Enquanto você vai comendo a sua pizza, essa daqui é para vocês. Isso daqui é para vocês, né? A nossa equipe, queremos até agradecer aqui o Joab, o Tom, né, que fizeram com que tudo isso pudesse ser real para nós. Muito bem feito, sim, senhor. Obrigado. Então, você conhece lá em Orlando, então, o ministério? Lá em Orlando foi o meu primeiro contato, assim, pessoal, né, que eu vi. Obrigado. E
E eu pude... Mas foi só aquilo ali, não passou daquilo, sinceramente. Porque, entretanto, no Descent teve Todd White, teve Michael Koulianos, teve Tantos outros Daniel Colenda, Benny Hinn apareceu lá do nada, Uau. teve, o Lou Engel. Então, foi assim, um Descent muito especial esse aí. E foi quando, mais tarde, 2 anos depois, eu voltei para a Europa. E em 2021, ou seja, 3 anos depois desse Descent, foi quando eu conheci a Zion Lisboa. Eu estava de férias em Lisboa, estava a passar por um período também conturbado e fui só de férias para descansar um pouco a cabeça. E nessas férias eu entro na Zion com a convite de uma amiga minha que estava a começar aí na Zion, que eu já conhecia ela de antes, e conheci o pastor Eduardo ali na Zion. E a gente se conectou muito, ali foi uma conexão muito divina. E já logo depois disso a gente conversou algumas vezes, eu e o pastor Eduardo. Aqui, em Portugal dizemos o bilhete, mas no Brasil é o flight ticket, é o bilhete de volta para a Escócia, onde eu morava na época. Eu não usei, fiquei em Portugal. Uau. Porque eu já estava a sentir um chamado de Deus para ficar em Lisboa, a servir a Zion. E quando eu tive uma das conversas com o pastor Eddie, o pastor Eduardo, acho que foi já na segunda conversa, eu falei: Eddie, Deus está-me a dizer para andar com vocês, eu mal conheço vocês, mas Deus está-me a dizer isso, eu quero ser obediente. Meses depois é que o Eddie me falou que Deus estava a dizer a mesma coisa para ele. Ele só não quis forçar, né? Sim. Mas meses depois ele me falou isso. E o Eddie depois perguntou: então, o que é que tu fazes, o que é que tu gostas de fazer e tal. Muita conversa, muito alinhamento. E fiquei há cerca de 1 ano e 3 meses, então, na Zion, a liderar a mobilização do Greenhouse como Dunamis e a liderar o Alto Monte, que é o Ministério da Adoração da Zion. E ia também ajudando em outras áreas. Sim, sim. Até que 1 ano e 3 meses depois eu fui para o Brasil, que foi o ano passado. E aí eu passei o ano quase inteiro no Brasil, já mais perto da liderança lá do Dunamis e da nossa igreja Zion. Então eu conectei-me assim. Fizemos já 3 greenhouses na Europa, desde que eu entrei no Dunamis, que é a nossa escola de avivamento, né? Sim. E esses 3 greenhouses também foi já onde eu pude servir, pude liderar, Esse ano foi na Espanha, né? Esse ano foi na Espanha, em Toledo, ali, em Madrid, basicamente em Madrid. Sim. E foi um greenhouse também muito poderoso. Então eu entrei no Dunamis através do greenhouse e através de servindo a nossa igreja, que é a Zion. O Dunamis é o nosso movimento, a Zion é a nossa igreja, são coisas separadas. Então eu entrei no Dunamis através da escola do greenhouse. Uau. Sim. E tem sido assim um tempo maravilhoso, onde eu posso realmente agradecer a Deus por fazer parte de tudo aquilo que Deus está a fazer na Europa e fazer parte de tudo aquilo que Deus está a fazer nas nações mesmo, no geral, e ver como o reino tem sido espalhado através da implantação de igrejas locais e através de um movimento que vem despertando igrejas ao redor do mundo. Uau. E foi tão legal saber que esse ano parece que ali na Espanha mais de 37 nações participaram, jovens de nações diferentes, Foi. né? E a gente sabe que é um plano de Deus, levantar uma geração, é uma promessa de Deus sobre esse avivamento, né? A Europa ela já viveu grandes avivamentos. Então a gente entende que a igreja hoje ela precisa de uma geração realmente comprometida. E eu vejo que nos jovens que eu tive o privilégio de conhecer, que estão vindo para a Europa, né, estão se interessando por missões, Sim. são pessoas realmente que vêm com o coração muito aberto para fazer algo diferente, né? Impactando. Mas uma coisa que me chamou muita atenção foi quando eu vi italianos saindo da Itália para buscar um avivamento, para voltar assim, sabe? Pastor, nos primeiros 2 greenhouses, no total dos 2 primeiros greenhouses, tivemos 100 italianos. Uau! Italiano, não é imigrante que mora na Itália, é italiano. Tivemos cerca de 100 que passaram pelas nossas 2 primeiras escolas. Nessa terceira não tenho ainda o número, mas com certeza esse número já deve estar nos 120 por aí, mais ou menos. Italianos que passaram no nossas 3 escolas do Greenhouse. O testemunho do ano passado, desse ano, de italianos que saíram daqui para buscar esse avivamento, para trazer para a sua cidade, para a sua igreja, para a sua cela, para o seu discipulado. E eu acho que isso é uma meta, é um foco que precisa ser muito concentrado, né?
preparar pessoas para voltarem para a sua cidade, para a sua nação, para fazer toda a diferença, né? E hoje, em Lisboa, a Zion Lisboa, né? Vocês já estão lá há quanto tempo? A Zion, fizemos 3 anos agora, 3 anos. nesse mês de julho. Ah. Há 3 anos de Zion Lisboa, culto presencial. Porque a Zion Lisboa ela foi praticamente plantada online, No tempo da pandemia? no tempo da pandemia. Uau! Então, muitas pessoas foram se conectando com a gente, inclusive até salvações, assim, pela internet. Então, quando tudo no mundo literalmente estava a ser fechado, tinha igrejas a serem plantadas online. É verdade. E a Zion Lisboa nasceu durante esse período, até que finalmente os pastores e líderes começaram a vir de São Paulo e começámos a fazer os cultos presenciais. Eu cheguei ali um mês depois dos primeiros cultos presenciais. Vocês começaram fazendo num hotel, numa Foi sala? num hotel e depois fomos começar a fazer num auditório para cerca de 170 cadeiras. E era um auditório que a gente alugava só uma vez por semana, mais ou menos como fazemos aqui, né, na Paz Sim. Church. E ficámos nesse auditório 2 anos, até que agora nós, mais de 2 anos, 2 anos e meio mais ou menos, até que nós agora, há um ano, vai fazer agora um ano, conseguimos um outro auditório, já é alugado, temos os nossos escritórios lá, Uau, e que funcionamos legal. diariamente lá nesses escritórios e conseguimos ter até escritórios do Dunamis lá nesse lugar e temos um espaço para 350 pessoas. Dá para apertar um pouquinho mais e ter 400, mas temos esse espaço agora lá na Zion com 2 cultos por semana no momento. Uau, glória a Sim. Deus, glória a Deus. E também lá tem os links que você Os falou, né? links. Sim, os links é como family group, as células, Sim, né? sim. E nós estamos já com cerca de 35 links e temos uma fila de espera de gente que quer entrar nos links e ainda não conseguimos casa e líder para tanta gente. Uau. Então é graças a Deus, parceiro, é graças a Deus. Eu tendo 32 anos, não vi no meu país ainda algo. O que está Não, acontecendo não agora? vi, não vi, nunca vi. Tem outras igrejas em Portugal também que foram plantadas recentemente, que não são ligadas à Zion, são ligadas ao reino. Sim. E que a graça de Deus também está a ser estendida dessa mesma forma a eles. Eu fico muito feliz, são amigos meus, eu fico muito feliz de vê-los a crescer e Deus a dar muita graça. Tem sido um tempo muito especial em Portugal, nesse sentido. Uau, que visão maravilhosa. E nós entendemos que essa visão de link, de células, né, como cada ministério tem uma forma de chamar, Sim. traz dentro desse conceito o discipulado, uma forma de É. consolidação. Como é que funciona essa forma de consolidação da igreja lá na Zion? Nós temos então um processo de consolidação para novos convertidos, que nós chamamos de jornada, que é o ministério que eu lidero também. Então, a pessoa que ela se converte na Zion, seja num culto, seja num link, seja num dos cultos geracionais, ou seja num mercado na rua, alguém que se converte no nosso ambiente, essa pessoa passa pelo jornada. E o jornada nada mais é do que os primeiros passos na fé. Então, nós colocamos a pessoa num curso, nós cuidamos da pessoa assim mais perto dela. Sim. E essas pessoas, no final do curso, que dura 6 semanas, essas pessoas elas vão ser prioridade na lista de espera dos links. Então, a gente já vai automaticamente colocá-los em algum link perto da área de residência deles. Essa é uma. O outro é os links, como eu lhe disse, e também as áreas da igreja onde a pessoa começa a servir, depois que ela se torna membro da Zion. Sim. E nós queremos muito nesse discipulado comunitário, né? Que a comunidade vai te discipular. Sim. A igreja vai te discipular, a igreja discipula, a igreja levanta e a igreja envia. Então, nós temos muito essa visão do discipulado da comunidade, onde eu posso receber daqui, dali, dos líderes que Deus vai levantando dentro da comunidade. Sim. E vão podendo derramar sobre a vida de todos. Muito legal. Bora voltar um ponto aqui que eu acredito que tem muitos jovens nesse momento acompanhando e que vão também estar assistindo esse tempo. Uma fase, uma dificuldade, algo que você possa lembrar dessa fase que você ficou afastado da igreja, que fez com que você não tivesse forças para voltar para a igreja. Qual foi o bloqueio maior, assim, no teu ponto de vista hoje, que fez com que você se afastasse? O bloqueio maior foi as desculpas da mente, né? A gente cria muita desculpa, pastor, muita
Até eu resolver isso, eu vou ficar nessa situação. Até eu parar de pecar assim, eu vou resolver. Até fulano sair da minha vida, eu vou ficar nessa situação. A gente vai criando desculpas e vai adiando o inadiável, porque a gente sabe que é inadiável, mas vai adiando, adiando. Graças a Deus eu consegui isso com 19 anos. Mas amigos meus da minha geração que têm 32 anos como eu, já passaram 14 anos e ainda estão na mesma situação, ou pior. E graças a Deus não nada assim pior aconteceu com eles, mas o que vai fazendo a gente ficar estancado são essas desculpas que a gente vai criando. Eu não sou digno da presença de Deus, eu não sou digno do amor de Deus, que também aconteceu comigo isso. Eu sou um hipócrita na presença de Deus, de agora orar e pedir alguma coisa a Deus depois de tudo o que eu fiz. Também acontece isso. E é as desculpas que o jovem vai criando na cabeça dele até eu resolver isso, até eu resolver tal problema, até eu resolver tal vício, eu não vou. Sim. Mas é ao contrário, tu tens que voltar para Deus exatamente como tu estás. E é aí que a transformação vai acontecer. Uma coisa que eu percebi também, que algumas pessoas que quando se afastam do Senhor começam a se sentir vítima da situação, ela procurando uma oportunidade para culpar alguém pelo Sim. motivo dela estar afastada E de uma Deus. dessas culpadas é a igreja. Porque o líder fez tal coisa, o pastor falou tal coisa. E acaba por colocando a culpa na igreja, automaticamente a culpa a Deus. Porque o teu relacionamento com Deus foi cortado por causa de algo que aconteceu na igreja, alguma coisa não está a bater sentido, a fazer sentido aqui. Começam a procurar desculpas para estarem longe de Deus, né? Isso aqui é uma chave, porque das pessoas com quem eu tenho assim conversado, que estavam afastadas e outras que estão ainda afastadas, Sim. elas sempre usam alguns motivos, algumas desculpas, como você falou. Teve problema com o pastor, teve problema com algum irmão, e eu sempre digo, mas foi o suficiente para tirar você da presença de Deus. Não tem sentido isso. Mas são desculpas que nós criamos. E acaba por colocar na conta de Deus uma coisa que... E às vezes, pastor, alguns que eu acompanho também, não é mentira. Realmente teve um problema com o pastor, realmente teve um problema com uma liderança, realmente alguma coisa aconteceu. Aconteceu algo. Não é por ser mentira. É por ter pego aquilo e aquilo feito a pessoa... Ai de quem faz isso, com certeza. Mas, mano, é Deus que te ama, é Deus... Porque às vezes o que um rapaz me disse uma vez, não, porque eles são muito julgadores e tal, eu não quero passar por esse julgamento e tal. Eu pergunto, mas e o julgamento de Deus? Tu queres passar por ele? Não. Pensa mais nesse aqui, esquece o julgamento dos homens. E o julgamento de Deus, que é muito mais pesado, que vais ser julgado uma só vez, e se for uma eternidade sem Deus, tu estás pronto para isso? Tu não estás pronto para isso. Eu não quero que tu passes por isso. Pensa nesse julgamento, não pensa nos outros. E é algo que realmente nós temos também ter essa assertividade, eu acredito, pastor, na maneira como nós entregamos a mensagem e a maneira como conversamos com esses jovens. A gente tem que chegar lá no coração. Às vezes eu sinto que a gente vem muito floreado e dilui a mensagem do Evangelho. Sim. Tanto é que esse amigo que eu falei, mano, o julgamento é o de Deus que tem que se preocupar, não é os outros. Ele ficou uma semana a meditar nisso e a escrever mensagem para mim. E ele agora aos poucos está a começar a retornar para Deus. Da minha geração, desses que eu falei que era da minha geração. E graças a Deus eu também vi outros, que, por exemplo, um rapaz que mora fora de Lisboa, que é meu amigo quase de infância, que também teve o seu período de afastamento, teve um retorno e voltou a se afastar. E até que há 2 anos e meio a gente se encontrou lá no sul de Portugal. Foi um café. Assim, conversámos, orei por ele, fui embora nem assim... Eu nem fiquei com noção que alguma coisa aconteceu naquele dia. Sim. Mas até hoje ele fala desse dia. Ele está já a liderar dentro de uma igreja, já está firme com o Senhor, prega o Evangelho, está na comunidade e agora ele está com assim, uma energia para fazer mais. Porque é um chamado pastoral na vida dele e ele sabe que ele não tem muito mais por onde fugir. Então ele já se afirmou. Então, graças a Deus, aos poucos tem um pessoal assim a voltar dessa geração. Amém. Dentro desse argumento ainda, você sente que existe muitas igrejas ainda que não pregam o Evangelho, tem medo de pregar a verdade do Evangelho? Sim. Eu converso com alguns líderes nessas viagens que eu faço e algumas das coisas que os líderes me dizem é a gente não confronta porque a pessoa vai querer sair da igreja. Quando a gente tem medo da pessoa sair da igreja, o nosso temor não é em Deus, o nosso temor é nos homens. Às vezes eu prefiro que a pessoa que não quer a visão do reino saia da igreja
para beneficiar a igreja do que ter alguém na igreja que não quer a visão do reino só por ter número na igreja. Então, Interessante isso. alguns líderes falam isso. Eu tenho medo que a pessoa saia da igreja. Então deixa sair, porque a pessoa não quer o reino. A pessoa quer a tua música, a pessoa quer a tua pregação, mas ela não quer o reino. É melhor que saia, porque aí a gente vai juntar aqueles que o Senhor agora vai levantar para serem discípulos de Jesus de verdade. Amém. E se a pessoa não quiser a visão do reino, mas quiser ficar sentada lá, fique sentada lá. Não tem problema, fica sentada lá. Senta, ouve, aprende. Um dia pode ser que tenha um despertar. Mas se não for o caso, e o confronto, de acordo com a palavra de Deus, for algo que faça a pessoa não se movimentar no reino, ela vai ter que sair da igreja, porque ela quer sair da igreja, não é porque tu tiraste ela da igreja. Então a gente tem que perder, como líderes e como pastores, a gente não pode ter esse medo de ficar a pisar em ovos com as pessoas. A palavra não pode ser diluída, o Evangelho não pode ser diluído. Jesus falou em João 6 certas coisas sobre comer da sua carne e beber do seu sangue, e toda a gente se foi embora. Jesus não estava impressionado com a multidão, não estava impressionado com o número. Aí Jesus virou-se para os 12, e vocês também querem ir embora? Podem ir, eu vou sozinho. Jesus não estava nem aí para números. Então nós temos que ter essa visão de tipo, não vamos diluir a mensagem do Evangelho, ela é como é, e é justamente quando a gente confronta em amor alguém que faz esse meu amigo ficar uma semana a meditar nisso e depois a mandar mensagem, mano, eu não quero esse julgamento de Deus, estou desesperado. É isso que o Espírito Santo usa para trazer convicção do pecado e do juízo e da justiça. A verdade, ela tem o poder de trazer a consciência do erro e da direção, certo? Exatamente. Né? Lembra que quando Jesus fala lá em João 6 realmente sobre isso, Pedro olha e diz, ei, cara, para onde nós vamos? A gente não sabe fazer outra coisa, para onde a gente vai? A gente entendeu, a gente creu, a gente agora quer o percurso contigo, né? E agora sem ti não dá, Jesus. Não tem como. E é uma vez que alguém prova isso, essa experiência, eu acho que você pode até assim passar para a gente assim. Você que lida com muitos jovens também, que conhece jovens de outras nações, de outras culturas, um ponto positivo e um ponto negativo das experiências que você tem tido com jovens assim. Sim. Um ponto muito positivo, pastor, que eu vi até aqui na Itália e tenho visto por vários lugares onde eu tenho ido, é quando a gente ensina o reino e apresenta o reino com sinais e dá liberdade ao Espírito Santo, o feedback é muito grande e positivo. Eu não saio de uma viagem dessas tipo com pessoas que ficaram apáticas e que tipo, foi só mais um culto. É um feedback muito positivo nesse sentido e que dá muita esperança. Um ponto mais negativo é que às vezes eu sinto uma engrenagem meio lenta. Sim. Causa um impacto a mensagem, causa assim um susto às vezes para muitos, não é? Mas a reação eu sinto que é meio lenta. Até o pastor mesmo aqui dizia agora para a gente, né? A gente tem que acelerar, a gente tem que... O reino não para, né? O reino está em movimento, a gente tem que ir para cima. Então, acho que um ponto que a gente pode agora trabalhar mais nos nossos jovens é tipo assim, mano, tu recebeste isso de Deus, não espera, tipo, vai. A gente está juntos, eu estou contigo. A tua vitória vai ser minha vitória, eu estou contigo. Então, acho que é algo que a gente, como líderes e como pastores, temos que começar a abraçar esse lado da reação mais assertiva dos jovens. E sobre os sinais que você está falando, algo muito interessante. Domingo aconteceu na igreja, né? No outro dia, na segunda-feira, as pessoas começaram a me mandar mensagem. Tem 2 testemunhos aqui. Uau. De 2 irmãs que estavam lá na igreja com problemas de saúde e foram curadas domingo. Uau. Né? E a gente sabe que esse tipo de milagre, esse tipo de manifestação do poder de Deus, com revelação da situação que a pessoa ela se encontrava, como ela chegou, uma palavra de revelação da parte de Deus, isso faz com que manifeste dentro do corpo um espírito de fé. Né? Essa irmã disse assim que ela estava trabalhando com muita dor, ela estava contando aqui, e ela quase não conseguiu ir para a igreja, porque ela tinha trabalhado o dia todinho e estava com muita dor. E chegou lá no momento da ministração, ela disse que ela sentiu Deus curando ela. E ela voltou para casa sem nenhuma dor, ela estava com o corpo todo dolorido, sabe? Com dores na perna. Ela não ia conseguir trabalhar, justamente agora que ela está vivendo uma fase muito difícil. E ela contando aqui que
que foi curada. A outra é uma irmã de 65 anos. Ela disse que chegou na igreja também pela misericórdia de Deus, com muita dor na perna dela, que ela tem um problema no joelho. E ela, quando terminou o culto, ela não percebeu que tinha sido curada. E quando foi no final do culto, ela começou a caminhar assim e olhou para a perna e disse: mas não está doendo mais. Eu não estou mancando mais, eu estou andando normal. No final do culto. No final do culto. Uau. E ela voltou para casa e essa semana ela disse: pastor, eu vou para a praia, eu vou fazer tudo que eu não podia, porque eu estava blocada, eu não conseguia me mexer, eu estava muito ruim mesmo, eu fui curada, então agora eu vou aproveitar. E ela foi para a montanha. Uau! Foi Uau. muito legal. O testemunho dessas duas pessoas colocaram até aqui para mim, mandaram mensagem, né? Uau! Glória a Deus, glória a Foi Deus. muito legal. Pastor. Esse é um ponto positivo. Agora um ponto Com certeza. negativo. Vamos falar de um ponto negativo, assim, que É, você seria falou esse do... que eu trouxe da reação, né? Veio o impacto, tu sabes que teve um impacto, as pessoas tipo, eu quero isso. Sim, E esse ponto negativo, eu diria, é um pouco dividido entre nós, líderes, e os jovens. A reação, ok, tem que ser acelerada, tem que ser rápida, mas nós temos que passar a linguagem para eles. sim. Porque a pessoa, tipo assim, eu sei é que é agora, eu tenho que viver o reino agora. Mas onde é que eu começo? Por onde é que eu vou? Então entra a nossa parte aqui como líderes de trazer linguagem e de passar para eles exatamente como fazer, orando juntos, e, sabes? E lançá-los. Sim, então, de repente, a falta, né, esse ponto negativo também tem uma parcela nossa como Sim, liderança, no que nós estamos passando, no que nós acreditamos, exato. porque muitas vezes a gente, querendo ou não, acaba transmitindo quem nós somos de verdade, a Com nossa certeza. essência. Com Então, quando você certeza. não está bem ou você não acredita em algo, você acaba transmitindo aquilo também. E passa essa mensagem e o jovem aquilo que eu ouço muito também os nossos liderados, se nós vamos em 100%, eles vão tipo 80%. Alguns vão despontar para 90, 100, às vezes até mais que a gente. Alguns. Mas a maioria, eles vão sempre um pouquinho mais abaixo do que a gente dá. Sim. Então, às vezes, nós temos que nos esticar na nossa liderança e na maneira como nós investimos o nosso tempo, o nosso talento e o nosso tesouro nos nossos liderados, para que eles cheguem também num nível superior de entrega, um nível superior de busca, um nível superior de assertividade, de estar disponível, de estar pronto, de querer fazer e participar da obra de Deus. Então nós temos essa agora incumbência de levantar um pouco agora a régua para toda a gente subir junto. Sim. E quando a gente fala do reino e quando a pessoa entende isso, eu quero fazer parte disso. Está na hora de eu mudar, está na hora de eu, sabes? Então agora nós damos linguagem para eles. Vamos trazer a diferença, vamos levar o avivamento, vamos levar a unção e o poder de Deus onde a gente está. Onde é que tu trabalhas? Trabalho num mercado. Tá bom. Então essa semana vais-me trazer pelo menos um testemunho de uma pessoa por quem tu oraste. Alguém que entrou de muleta lá e tu oraste. Sei lá, qualquer coisa. Uau. E Deus te usa nesses lugares. E aos poucos e poucos tomar a influência nesses lugares. Sim. Que é o nosso papel na sociedade como igreja. Um dos problemas na Europa, pastor, é que a Europa quis fazer um meia-culpa da história da igreja do passado. Até da católica a gente comprou a dor da igreja católica. Vocês fazem sociedade, nós fazemos igreja. Foi o pior erro que nós podemos cometer na Europa. Os outros vão educar os nossos filhos, os outros vão pautar as próximas pautas políticas da nação, das nações. Está errado. A igreja tem que participar de tudo isso. Por isso é que a gente equipa, a gente discipula e envia para os lugares de influência. É, uma coisa muito interessante que realmente, como igreja, acredito que precisa ser algo natural da igreja, o desejo da gente se infiltrar também. Isso. Romper tabus, romper assim a religiosidade, porque o que a gente ouve muito é que cristão não pode se envolver com certas coisas. Uhum. Eu não sei se lá em Lisboa é assim também. É, sim. Né? Então a gente vê que hoje a igreja ela precisa influenciar realmente em todos Com os certeza, em com todos os certeza. setores da sociedade. Uhum. Né? Nós temos orado para que Deus possa salvar, libertar pessoas, mas ao mesmo tempo levantá-las Uhum. para serem influentes na cidade, né? Médicos, juízes, advogados, prefeitos, vereadores, pessoas que possam influenciar a comunidade.
Nós acreditamos também assim que o poder da igreja ele precisa romper as paredes e alcançar realmente a sociedade, Amém. servindo. A igreja ela cai. A Bíblia fala que a igreja de Atos ela começa a atrair a multidão pelo que eles faziam, né? Eles acabam caindo na graça da comunidade. Exatamente. Algo eles fizeram diferente. Exatamente. E era muito o poder de Deus a agir através deles. Eu gosto de um termo que aparece lá em Atos que é milagres extraordinários. Isso é forte. Não é só milagres. É. Milagres a gente viu aqui domingo. É milagres extraordinários. Extraordinário. É coisa louca a acontecer. É Extraordinário. Pedro bater na porta e eles pensarem que é um anjo. Olha o nível de sobrenatural que aquela gente vivia, de pensar que é um anjo a bater na porta. Quem é? É um anjo. Não, sou eu, Pedro, aqui. Ali. Abre aí, mano. Sou eu aqui. O nível de sobrenatural que... E é esse nível que a gente também quer chegar. Tipo, Deus, nós queremos chegar num nível de sobrenatural de tudo já rompido, tudo já pronto no espírito. A gente agora quer... E é isso que a gente tem que buscar também como igreja, né? Mas sabe uma coisa que eu sinto no meu coração que vai começar a acontecer diante de tanta incredulidade, principalmente aqui na Itália, na Europa, né? Sim. É um encontro. Eu tenho no meu coração aquela sensação que Jesus ele vai começar a se manifestar para as pessoas. Tipo, assim como ele se manifesta ali para Paulo, né? Paulo cai do cavalo, ele passa aqueles dias sem ver nada, aí depois vai o irmão lá, ora por ele, e as coisas começam a ser claras para ele. Sim. Esse encontro que eu acredito que o Senhor vai começar a gerar através da igreja. As pessoas vão entrar na igreja e elas vão se identificar com algo extraordinário. Algo extraordinário, né? E precisa de um fundamento para isso acontecer. Precisa. Bora trazer assim como se fosse uma pauta muito simples para entender tudo isso. Vamos colocar 3 pontos que seriam importantes para a igreja viver esse avivamento, na tua opinião. 3 pontos importantes para nós vivermos isso como igreja. Para viver esse avivamento. Primeiro nós temos que ter uma busca incessante pela presença de Deus. Eu até brinco assim, a gente tem que ir todo mundo para a academia. Para ficar com o nosso físico pronto. Porque vai haver dias que o Espírito Santo vai se derramar e os cultos vão durar 8, 9, 10 horas. Glória. Aí tem que ter físico para aguentar. É verdade. Então é uma busca incessante pela presença de Deus, uma busca... A gente está cansado na adoração, a gente está aborrecido na adoração. Não pode ser. Não está certo isso. Tu tem gente na China que está louca para viver o que a gente vive. Meu Deus. A gente não pode ser leviano com a presença de Deus. Então, para mim, o número 1 é busca incessante pela presença de Deus. Sem a tua presença, eu não vou. Sem a tua presença, não vai acontecer nada. Sem a tua presença, vai ser uma performance. Sem a tua presença, vai ser um show. Sem a tua presença, vai ser só likes e seguidores. Eu quero a tua presença. Número 1. Número 2, amor pelo perdido. Tu tens que amar o perdido assim, de uma forma desesperada. Da mesma forma que tens que ser desesperado pela presença de Deus, essa presença que tu vais carregar para o perdido vai alcançar o perdido. E o perdido não é só o que está na rua, o perdido é qualquer pessoa que esteja faminto e necessitado de Jesus Cristo. Qualquer pessoa, qualquer instituição, onde haja aquilo que a Bíblia chama de escuridão, que na linguagem bíblica significa ignorância. Muita gente acha que é demónio, não sei o quê. Escuridão na Bíblia é ignorância. Onde não há conhecimento de Deus, é aí que a gente tem que estar e amar o perdido nesse sentido. Tem gente a ir para o inferno todos os dias. Tu tens que acordar todo dia a pensar. Tem gente à tua volta, centenas, milhares de pessoas à tua volta, que estão a ir hoje, agora, para o inferno. O que é que tu vais fazer a respeito disso? E amar o perdido, como Jesus, olhando para as multidões, se compadecia, ia lá e curava. Então tu tens que amar o perdido e isso vai te levar então ao número 3. É ir lá e curar. É ir lá e fazer. É ir lá e a proclamar as boas novas. É não ter temor de homens, temer só a Deus. Muita gente não prega o Evangelho porque não teme a Deus. Muita gente não prega o Evangelho porque tem medo da sua reputação. Mas Jesus já avisou, isso vai custar a tua reputação. E quando isso custar a tua reputação, bem-aventurado és tu que em meu nome fores difamado. Vais ter um galardão muito superior nos céus. Porque não é a ti que eles estão a rejeitar, que ele fala lá em Lucas 10. Não é vocês que eles estão a rejeitar, é a mim. Então que te rejeitem à vontade. Que te rejeitem. A paz vai voltar para ti. Fica tranquilo. Então o número 3 seria proclamar de maneira ousada, sem medo
e colocando a reputação de Jesus em jogo, não a tua. Porque a tua vai ser perdida. É forte. Essa quem encontra realmente essa revelação. Sim. São 3 pontos, você já pegou aí, né? 3 pontos extremamente importantes para nós vivermos esse avivamento. Amém. Esse segundo, agir por compaixão realmente, agir por amor ao serviço da igreja, cara, isso faz muita diferença. Faz toda a diferença, pastor. É isso que faz também aquele jovem levantar da cama às 7 da manhã para ir servir na igreja e, ao mesmo tempo, vou juntar dinheiro para ir no retiro dos jovens, no acampamento dos jovens, vou juntar dinheiro para ir num greenhouse. Isso também é paixão. Isso é ser movido por compaixão. Eu amo a obra do Senhor porque eu amo o meu Senhor e eu quero ver o reino dele ser instaurado na terra, ser estabelecido na terra. E o amor que eu tenho por ele, porque amarás o Senhor teu Deus primeiro, acima de tudo. O amor que eu tenho por ele gera esse zelo pela sua casa. Então é movido de compaixão também gerando esse sentido de ordem e direção na sua casa. E que te faz mover nesse sentido. E a busca, sabe? Uma coisa que você estava falando, estava lembrando que às vezes tem pessoas que reclamam de 10 minutos, 20 minutos de oração, meia hora de louvor na igreja, de adoração, estão lá, meu Deus, estão cantando tudo isso. De novo essa música. Meu Pai eterno. Todo domingo a mesma música, né, Joab? Todo domingo a mesma música. Então acontece que hoje não tem mais, é como se não tivesse aquela chama, aquele desejo de estar na presença de Deus. Não. Tem pessoas que eu fico vendo 1 hora de culto, 1h30 que estão lá. E aí, não vai acabar, não vai acabar, pelo amor de Deus. Então, por que você veio? Não, e quando a pessoa acha que a adoração hoje não foi boa, porque tem que cantar a música que é do fulano tal e a música dessa não... A pessoa acha que a adoração é para ela e não é para Deus. Ela quer receber a adoração para ela. Sejas adorado, irmão. Então, a gente tem que entender que a gente vai para o culto para entregar ao Senhor. E seja a música X ou a Y, ou seja não música, seja a capela, seja o que for. Porque tem crente neste mundo que está escondido numa gruta a cantar baixinho, para ninguém ouvir, senão vão ser presos. Ser mortos. E a gente reclama da música que a gente canta. Tipo, não faz sentido. Não fecha. Não fecha. A gente tem que ir com esse coração de adoração, porque a adoração é sacrifício e é entrega. E às vezes, se tu estás incomodado, já tens alguma coisa para render. Isso é forte, tem alguma coisa para ser curado, para ser tratado. Ah, meu Deus do céu, como é maravilhoso essa vida com Jesus. Porque Amém. todos os dias nós temos oportunidades para melhorar em alguma área da nossa vida. Sim. E até o que acontece muitas vezes é que nós não percebemos. É necessário que Deus possa levantar alguém do nosso lado para nos alertar de certas situações. Porque muitas vezes a gente já não está orando mais como deveríamos estar orando, não estamos buscando como deveríamos estar buscando. Entra o tal do famoso automático. Sim. É o cristão automático. O cara vai para a igreja no automático, vai para a célula no automático e está ali, mas perdeu, digamos assim, o propósito principal. Sim. E eu vi realmente esses dias que algo foi movido dentro do coração da igreja, no mundo. Eu falo assim da igreja, que a quantidade de jovens, de pessoas que estão falando desses 3 pontos que a gente acabou de falar, principalmente sobre o perdido, né? Sobre essa comunhão profunda com Deus, de tirar tempo na presença de Deus. Eu não sei em Lisboa, mas hoje, como seria assim falar dessa área de Lisboa, de Portugal, para você, sobre o Evangelho? Portugal é resistente ao Evangelho ainda? Como é que você vê isso? Pastor, eu tenho viajado vários países da Europa e do mundo e eu vejo que Portugal é um dos países mais abertos até. Amém. Tem tido assim uma abertura enorme para a pregação do Evangelho, para a proclamação do Evangelho. Obviamente tem a questão política, que sempre tem alguém a tentar oprimir a nossa voz, mas a gente está posicionado de uma forma que a gente nem liga para isso. Sim. A gente está pelas ruas de Lisboa, nas ruas do Porto, ruas por todo o país. Vocês têm feito evangelismo? Sim. Nós temos estado nas ruas de Lisboa. Eu prego também pela minha conta do TikTok. Não é uma conta assim grande, mas eu tenho pregado pela conta do TikTok e tenho tido muitos muçulmanos entrar nas live streams e tido muitos debates com muçulmanos portugueses. Não é muçulmano
imigrante que Sim. é português que virou muçulmano Sim, e que agora está ali a defender a fé dele sim. e a contra-atacar a minha fé. Entendi. Então tem sido assim um tempo. E também tenho visto muçulmanos a se converterem a Jesus. Com essa vaga de muçulmanos pela Europa toda, né? Que tem sido gigante. No idioma português, pela graça de Deus, temos visto Deus a fazer muita coisa. Então, nós temos sim pregado o Evangelho, nós queremos ser esse exemplo também para as nações e para as igrejas de que nós temos que fazer esse número 3, né? Essa questão de proclamar, de não nos calar. E não é só nas ruas, nós ensinamos muito na Zion, que a gente ensina a evangelizar, a pregar o Evangelho, mas não é para ir para a rua. Tem gente que é muito animada para ir para a rua, mas tem gente que não é animada para ir para a rua, não tem tempo, não pode, não tem o chamado para isso. Sim. Mas tu tens o chamado para pregar o Evangelho onde tu estás. É assim. Então a gente vai te preparar para seres influência onde tu estás. E tem gente a aparecer com criatividade para pregar o Evangelho no meio da política, na educação, sabes, em várias áreas, nas artes, na cultura, no entretenimento, e pregar o Evangelho com maneiras criativas, porque elas estão a entender, então eu tenho uma mensagem. E o fato de tu estares no reino, isso por si só já te dá uma voz Já. para tu proclamares a Essa mensagem. questão de pregar nas ruas, né, de ser preparado para evangelizar nas ruas. Eu me lembro que agora, há pouco tempo atrás, aqui em Abessa, que a gente estava nas ruas, uma pessoa viu, um dos irmãos estavam com a gente, perguntou: Ei, eu nem sabia que tu era cristã. Sim. Então ela se preparou para ir para a rua, enquanto dentro da casa dela, os parentes dela não Nem sabiam sabia. que ela estava frequentando a igreja. São histórias Então, que... acho que essa preparação ela começa para nós servirmos na nossa casa. Sim, sim. Né? Os nossos amigos, os nossos parentes, nossos vizinhos de casa, que eles possam entender quem é Jesus nas nossas vidas. Porque eu acredito que a maior forma evangelística de você ganhar alguém é com a sua vida, com o seu testemunho. Com certeza, com certeza. Né? É que o teu testemunho, pastor, não é um argumento científico, não é um argumento filosófico, não é É a tua vida. não é um argumento político. É a tua história com Deus. É. Ninguém pode... O máximo que pode acontecer é alguém dizer, tu és um mentiroso. O máximo. Mas a parte disso, é a tua história com Deus que é imutável. Ninguém pode desdizer o teu testemunho. Por isso é que o poder do testemunho é um poder muito forte. Eu sempre animo e aconselho a que tu dês o teu testemunho. Eu posso te ensinar a pregar o Evangelho, tens aqui 2, 3, 4, 5 pontos para pregar o Evangelho, mas fala o teu testemunho. O que é que Jesus fez na tua vida? Como tu conheceste Jesus? Como tu estavas afastado de Jesus? Como Ele te transformou? E tu vais ver a diferença que faz o teu testemunho versus, em oposição a teres um método X de pregação do Evangelho, o que é bom e eu aconselho a que usem também com experiência, mas o teu testemunho dá-te a possibilidade de hoje mesmo pregares o Evangelho para alguém. Agora, é na hora. O testemunho é infalível. O cara vai olhar para a tua vida e vai realmente saber o que você está falando. Exatamente. Eu estava pensando aqui agora, um testemunho, algo que possa, assim, que marcou a tua vida, algo que possa também marcar as nossas vidas agora que estamos ouvindo. Amém. Uma experiência que você teve com o Espírito Santo de Deus, algo que ele fez que marcou a sua vida. Eu vou contar tem várias, mas eu vou ficar aqui com uma que me despertou e me redespertou para muita coisa. Assim que a guerra começou na Ucrânia, eu fui enviado pelo Dunamis e também pela minha igreja Zion para a Ucrânia, sozinho. Não foi uma equipe, fui sozinho na viagem, mas eu me reuni lá com uma outra equipe de um movimento que se chama Awakening Europe. E tinha outros movimentos lá também envolvidos. E eu juntei-me a eles, então, e a gente atravessou o lado para a Ucrânia, da Polónia para a Ucrânia, e eu fiquei 12 dias, tirando o dia da viagem, então fiquei 11 dias seguidos, um após o outro, a pregar o Evangelho das 9 da manhã às 6 da tarde. Uau! Parava para almoçar só, das 9 da manhã às 6 da tarde. E pastor, acho que daria assim um livro ou um documentário, tudo o que eu vivi em todos esses 12 dias lá na Ucrânia. E você estava num centro de acolhimento, alguma coisa? A gente estava não é uma pousada, tipo uma pousada, que a gente estava mais perto da fronteira e depois a gente conseguia pegar um carro e ir para umas cidades mais para o interior e apoiar. Eu ouvi bombardeamento, eu vi história, vi gente sangrando, vi
tudo isso. Uau. E foi uma experiência muito forte. E eu vi ali o quanto é necessária muita resiliência, não só no espírito, mas assim, até mental, para aguentar um tipo de pressão e de opressão que estava a haver naquele lugar. Tu tens uma sensação de céus fechados o tempo todo, Não, imagino. de abandono do Espírito Santo o tempo todo, e te leva para um lugar de muita extrema dependência de Deus. Eu fui lá sabendo que eu ia ficar 12 dias. Outros irmãos vieram de vários lugares do mundo. Não, a Ucrânia, eu vou ajudar os refugiados. Sabe aquela hype, né? Sim. Também com a intenção de ficarem 15 dias ou mais. Duraram 3 dias, pastor. 4 dias foram embora. Não, a pressão é forte. Porque era algo muito forte. Então, era às vezes um trabalho de estar aqui a evangelizar, a ajudar os refugiados, a conversar com os refugiados, a pregar o evangelho, sabes? E ao mesmo tempo o trabalho de chegar num companheiro de equipe. E aí, como é que tu estás? E aí, Motivando. foi exato. Por 11 a 12 dias orar com eles e pedir a paz, trazer a paz. Porque foi um tempo assim muito forte. Eu lembro do dia que a gente ouviu o bombardeamento. Uau. Foi a 13 quilómetros de onde a gente estava. Os russos bombardearam uma base que tinha os soldados estrangeiros que se voluntariaram para ajudar a Ucrânia. Bombardeou, morreu quase todos. Uau. E alguns brasileiros também tinham lá nessa base, italianos, tinha de vários países. Que é uma outra história do porquê que isso aconteceu. Mas, enfim, a gente ouviu, estava na cama, estávamos 5 rapazes naquele quarto que eu estava a dormir. Toda a gente acordou assim no alvoroço. Meu Deus, bombardeamento. Será que vão Qual foi o bombardear horário, aqui? mais ou menos, você lembra? Umas 3 da manhã, 4 da manhã, por aí. E eu lembro, pastor, eu não sei assim, até hoje, eu sei que foi o Espírito Santo de Deus, mas eu acordei assim, sentei na cama e fui tomado de uma paz, mas de uma paz, que tipo assim, se acertarem um míssil aqui, acertem. Deitei de novo, com muita paz. Deitei, virei e adormeci. E eu ainda ouvia um pouco assim deles a conversar. Meu Deus, o que é que aconteceu? Será que aconteceu? Acendeu a luz, foram ver as notícias e tal. E eu confiei no Senhor assim. Foi um momento de confiar no Senhor que eu nunca na minha vida tivesse a experiência, sabe? Sim. E em todos esses dias, pastor, ouvi histórias de gente de Deus me abandonou, Deus me rejeitou, eu perdi tudo. Meu Deus do céu. E como pregar para essas pessoas, né? Que a pessoa, tipo assim, No meio de uma se Deus me situação como amasse, isso essa, não né? teria acontecido. Acumulado aos milagres. Eu vi uma senhora que ela deu a vida a Jesus, nunca entrou numa igreja. Ela deu a vida a Jesus no meio da multidão ali. E depois que orei com ela, ela foi batizada no Espírito Santo ali. Ela nunca entrou numa igreja, ela não sabe o que é ser pentecostal ou o que é. O Espírito Santo batizou a senhora no meio dos refugiados, depois, segundos ou minutos depois dela ter dado a vida a Jesus. Uau. Eu falei para ela, estou com inveja de você, eu queria ser batizado no Espírito Santo assim, no dia da minha conversão. Uau, isso é forte, hein? E vários testemunhos de sobrenatural, de um casal de italianos, eu lembrei aqui, um casal de italianos que eles foram como voluntários, porque tinha muito voluntário de vários países lá também. Então a gente também pregava para eles e eles se opunham a gente também, porque a gente pregava muito o evangelho, então eles ficavam meio chateados. E tinha um casal de italianos que queriam levar medicamentos para Lviv, que estava a 80 quilómetros de onde a gente estava naquele momento. E eles tinham um carrinho de compras cheio de medicamentos, pastor. E eles estavam lá há horas no meio da estrada. Meu Deus. E eu passei ali cansado, sabe? Era das 9 às 6. Chegava assim cansado no final do dia. E aí eu vi esse casal. Aí eu passei por eles. Olá, tudo bem? Como é que estão? Falavam mais ou menos inglês e tal. Falavam italiano comigo, eu falava inglês com eles. E eu consegui entender que eles queriam levar aquele medicamento para Lviv. Mas ninguém parava o carro, que é tudo muito suspeito. Ninguém confia em ninguém num ambiente de guerra. Então ninguém parava o carro, ninguém ajudava, ninguém nada. E os carros que passavam para ir para a fronteira da Polónia, não em direção à Ucrânia. Então quase não passava carros em direção à cidade. Sim. E aí, conversando com eles, eu falei, eu creio em Deus, eu estou aqui com o Awakening Europe a pregar o Evangelho. Expliquei o que eu estava a fazer ali. E a menina falou, eu sou católica, e eu sou católica. E o rapaz era mais assim, virado para o ateísmo. E eu falei para os dois, olha, eu creio que o Senhor Jesus vai ajudar vocês de alguma forma. Na minha cabeça eu não fazia ideia como. Sim, Mas uma situação eu daquela, quis meu encorajá-los e animá-los. E eu falei, posso fazer uma oração? Uma oração simples. Só para abençoar vocês e para realmente o que vocês estão a fazer é bom. Levar medicamento para um hospital em Lviv. Pode. Peguei no ombro dos dois. 15 segundos, pastor. Espírito Santo, eu peço que em nome de Jesus tu venhas fazer um milagre aqui
ajudes este casal e que eles venham a te conhecer por causa disso. Assim que eu digo amém, sem ninguém fazer sinal, pastor, parou uma van ali. Meu Deus do céu. Eu disse amém. A gente ouviu. E parou. Ninguém fez sinal, ninguém, nada. A gente estava a orar. Aí parou a van, aí eu vou conversar com o senhor da van, está tudo bem, precisa de alguma ajuda. O senhor estava a levar uma mulher cadeirante para a fronteira e então estava indo na direção ao contrário do que eles precisavam. E eu falei, ele não falava inglês, ele só falava ucraniano e russo, imagino eu, e eu assim tentando conversar com o senhor, fazendo sinais, dizendo Jesus me ajuda. Consegui convencer o senhor a pôr todos os medicamentos na van, com a condição de que eu levasse a senhora a pé à fronteira, na cadeira de rodas. Eu falei, eu faço isso, sem problema. Tirámos a senhora da van, sentámos ela na cadeira de rodas. Eu não sei porque é que o homem parou, porque a gente não fala o idioma, a gente não se comunicou. Imagina. Até hoje eu não sei porque é que ele parou lá. Foi obra de Deus, foi algo que Deus Não, fez. é inexplicável, realmente. E eu cansado, mas eu fui feliz da vida, levando a senhora na cadeirante até à fronteira. E o casal, antes de entrar na van, eles começaram a agradecer muito. Grazie, mille. Eu disse, não, agradece a Deus. Agora eu quero fazer uma última oração. E aí nessa última oração era eu, o casal de italianos e o motorista ucraniano. A gente estava assim os quatro e a senhora lá sentada, tudo à toa, ninguém E entendia a nada. comunicação 100% clara, né? Aí eu orei pelo casal e disse, vocês precisam de se arrepender dos vossos pecados e entregar a vossa vida a Jesus. Olha o que é que Jesus acabou de fazer. Porque Jesus ama as crianças. Mãe, mas vocês também. Vocês agora vão para a cidade, têm os vossos contactos lá, podem dormir lá. E aí a gente orou, os dois entregaram a vida a Jesus, dois italianos. E eu dei um contacto deles, de uns amigos que eu tenho em Milão, para eles poderem, quando voltarem, né? Então foi um momento muito forte. Imagina isso, pastor, todos os dias. Eu nunca na minha vida vivi 12 dias de tanto sobrenatural, tantos milagres, e tanto romper, tanta opressão ao mesmo tempo, tanta luta ao mesmo tempo, um turbilhão de coisas. Então foi algo que eu voltei da Ucrânia assim, mano, é isto. E em 12 dias eu vi 4.200 pessoas a darem vida a Jesus. Eu vi, fora o resto da equipa. Foram 4.200 pessoas que num ambiente de guerra, de desespero, mostraram a fome delas e deram a vida a Jesus. Então foi algo que é inexplicável. Meu Deus, é sobrenatural realmente, né? Sim. Então, hoje, agora, nesse contexto de toda a experiência que você tem tido com Deus, de toda a sua vida com Deus, né? O que você hoje, como mensagem, você traria para essa pessoa que está nos vendo agora? Sim. Para essa pessoa que está nos ouvindo nesse momento? Uma mensagem que Deus possa falar no teu coração, né? E você possa compartilhar com a gente agora para edificar, para a gente estar concluindo isso, assim, esse tempo, esse bate-papo com essa mensagem. Eu queria realmente, seja lá quem for que esteja a ouvir a gente agora, né? Seja onde estiver, no teu quarto, no teu carro, não sei, estás com os teus filhos, estás sozinho, não sei, eu queria realmente encorajar-te a repensar. Às vezes tu és pastor, às vezes tu já és líder, às vezes estás desviado. Não sei qual é a tua situação hoje, a tua condição hoje, mas eu queria encorajar-te a mesmo assim colocar os teus olhos em Jesus. Todos os dias eu peço pela misericórdia de Deus, todos os dias eu peço para que o Senhor me ajude a melhorar naquilo que eu preciso melhorar. Todos nós estamos debaixo do mesmo sol e da mesma lua, da mesma chuva. E então num lugar de humildade, eu sempre digo, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, que os meus erros não me impeçam de cortar aquilo que eu estou a construir contigo e com os outros também. Então, eu quero te convidar hoje, se tu puderes fazer esse exercício saudável, que vai esticar a tua fé, que vai te trazer para mais perto do Senhor. Talvez tu estás num lugar de tens orado pouco ou não tens orado de todo, de repensares isso. O teu relacionamento com Jesus é baseado no teu amor por Ele? Ou o teu relacionamento com Jesus é baseado na tua frequência na igreja, na tua frequência na tua célula, ou na tua busca que tu achas que é uma busca pessoal? Porque infelizmente também tem sido disseminado muito essa ideia de que eu sou a igreja e não, nós somos a igreja.
Não existe igreja sem comunidade e não existe igreja sem um agente. Então, eu queria também encorajar-te a pensar e a repensar também nisso e em como tu podes fazer parte dos planos de Deus dessa forma. Porque os planos de Deus para o mundo é usar a sua igreja para estabelecer o seu reino. Então, eu quero que tu faças parte, eu quero que tu venhas, eu quero que tu te sintas encorajado hoje, através de meditação e de repensar essas coisas. Eu sinto que há muitas pessoas que vão ter que rever o seu histórico com o Senhor. Deus tem muita palavra, Deus tem muita promessa. Então, revê o teu histórico com o Senhor, aquilo que tu construíste com o Senhor. Mesmo se alguns de vocês pararam nessa construção do histórico, é como pegar aqui o WhatsApp e fazer um scroll, né? E até lá em cima do teu histórico com Deus e fazer essa conversa com Deus. Deus, a gente falou sobre isso. Deus, tu me falaste isso. Deus, tu prometeste isso. E fazer essa luta saudável com o anjo do Senhor no Vale de Jaboque, onde o Senhor vai trazer a bênção sobre ti por causa da tua resiliência, por causa da tua persistência. E eu tenho a certeza que quando tu veres isso acontecer, vai ser como essa luz de eu preciso fazer mais, eu preciso estar junto. A primeira coisa que vais fazer provavelmente vai ser ligar ao pastor ou a algum dos líderes da igreja. E isso é muito bom, isso é muito saudável. Não é uma crise, é uma dor de crescimento, que é muito saudável. É verdade. Glória a Deus. Então, gente, hoje tivemos a alegria, a oportunidade de estar com esse homem de Deus tão querido, trazendo para nós um pouquinho da história Amém. dele, de tudo aquilo que Deus está fazendo na vida dele através e já tem feito, né? Sabemos que uma hora é tão pouco e passa, mas ao mesmo tempo pode fazer muita diferença Com na certeza. vida de alguém que está ouvindo nesse momento. Então, nós queremos aqui, agora juntos, abençoar a sua vida. Pastor, você pode orar abençoando Claro. a vida dessa pessoa. Claro. Né? Antes de você orar para a gente concluir, eu quero assim encorajar você. Aí lá nas redes sociais dele, lá no Instagram, faz o seu Instagram para que essa pessoa possa lá e começar a seguir você, É o acompanhar. meu nome, né? Roney Lemes, tudo junto. A gente vai estar colocando aqui Isso, depois. Roney Lemes, tudo junto. E também se quiserem seguir o Dunamis Europe, também tudo junto, Dunamis Europe. Ok. Ali tem também tudo o que aconteceu no Greenhouse Ai, que legal. E vamos sempre colocando os posts. E da viagem também que fizemos aqui, vai aparecer lá. Ai, ótimo. Também. Então, você vai estar acompanhando tudo isso. Sim. Então, vamos orar, gente? Então, orar. Você que chegou até o final, tenho certeza que Deus abençoou muito a sua vida. Comece a seguir também aqui a página da Pastor Chavessa, né, o canal do YouTube. A gente está com esse projeto e acreditamos que Deus vai fazer algo sobrenatural. E nós queremos, assim, abençoar a sua vida. Abençoar a sua vida. Mas só pode Amém. fazer oração. Claro. Senhor Jesus, nós colocamos na tua presença cada Amém, um Jesus, dos que estão nesse momento a assistir esse podcast, a ouvir-nos aqui, Senhor. Amém, que Jesus Cristo. a tua voz seja agradável o suficiente para cada um deles, para, Senhor, deixar penetrar o teu amor, Senhor. Deixar penetrar a tua compaixão, Senhor. Amém, De modo, Jesus. Senhor, a que eles vejam e queiram vislumbrar ainda mais, Senhor, as profundidades da tua glória, as profundidades daquilo que tu queres fazer na vida de cada um de nós. Eu peço-te, Espírito Santo, que tu visites a casa de cada um, É verdade. visites o lugar de trabalho de cada um, visites nesse momento, Pai, enquanto verdade, nós Senhor. oramos e também enquanto a pessoa nos ouve, Pai, visites, Senhor, o lugar onde elas estão, Nome de visites Jesus o seu Cristo, parente Pai. que está enfermo, visites, Senhor, qualquer um que esteja em necessidade também financeira, Deus. Pai, nós te pedimos que abras esse romper, Senhor, sobre a cabeça de cada um, Senhor, como essas bênçãos celestiais que já estão, Senhor, reservadas para nós, como diz lá em Efésios, Pai. Senhor, que tu possas derramar como Amém, essa chuva, Jesus Senhor, Cristo, Pai. abundante, Pai. Não só para beneficiar cada um dos meus irmãos, mas para que eles também sejam abençoadores com todas as bênçãos que eles recebem, Senhor. Trazendo, Senhor, expansão do reino e generosidade também para outros, Senhor. Aleluia, Deus, nós Jesus. te pedimos, Senhor, Muito que obrigado, venhas Senhor. sobre cada um de nós, Senhor, repousando o teu espírito, o teu poder, Pai, e que também, Senhor, possas levantar cada um de nós, Senhor, com o entendimento de que nós somos os teus agentes, os teus embaixadores, Senhor, do teu reino aqui nessa terra, Senhor, e que nós não queremos falhar com a tua agenda, Senhor, que é estabelecer o teu reino aqui, Senhor. Usa o meu irmão, usa a minha irmã, usa cada um de nós, Senhor. Nós te pedimos na autoridade do nome de Jesus, Senhor, e aproxima também, Senhor, aqueles, Senhor, que estão neste momento afastados, É verdade, aqueles que Senhor. estão desanimados, Jesus, Pai. aqueles que sentem que não têm mais por onde ir, Senhor.
Senhor, que o teu amor os alcance também, Senhor. Nós oramos por cada um deles, Pai, no nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Amém, amém. Então é isso, Amém. gente. Amém. Glória a Deus, que Deus abençoe a tua casa, a tua Amém. família. Nós nos alegramos muito pela sua participação, tá bom? Até a próxima, que Deus te abençoe.